As invasões estrangeiras na América Portuguesa. O primeiro corsário inglês a aportar na colônia foi o traficante de escravos William Watkins, entre 1530 e 1532. Percorreu alguns pontos da costa e fez escambo de pau-brasil com os índios. O outro foi Thomas Cavendish, que atacou em Santos em 1591, conhecido como Lobo do Mar. Estava ao serviço da rainha inglesa Elizabeth I. A primeira incursão pirata dos ingleses ao litoral brasileiro foi em 1587. Em 1595, o inglês James Lancaster conseguiu tomar o porto do Recife e retirou grande volume de pau-brasil que levou para a Inglaterra, depois de realizar saques na capitania durante mais de um mês. Piratas e corsários ingleses e invasores franceses e holandeses ameaçaram o domínio português no território colonial, ao longo do século XVI e no início do século XVII. Disputaram o poder invadindo a colônia ou comercializando mercadorias. Os franceses invadiram o Brasil em duas ocasiões e estabeleceram colônias no território no Rio de Janeiro, 1555 e 1567. Fundaram a França Antártica no Maranhão, 1612 e 1615. A França equinocial. Os motivos das invasões foi o fato do que o Tratado de Tordesilhas, assinado em Portugal e Espanha, excluía a França e outras nações na divisão do Novo Mundo. Essas nações ficavam à margem das cobiçadas riquezas brasileiras, como o pau-brasil, a pimenta nativa e o algodão. Os holandeses invadiram e ocuparam o território do Brasil em duas ocasiões. Em 1624, invasão na Bahia, e em 1630, invasão em Pernambuco. Com a invasão, os holandeses pretendiam estabelecer uma colônia voltada para a exploração econômica do Brasil, controlando os centros de produção açucareira. Desejavam ainda romper o monopólio comercial ibérico e recuperar seu papel no comércio do açúcar. A situação econômica da Holanda, além disso, era difícil, devido ao embargo imposto pela Espanha. Os holandeses estavam proibidos de comerciar com qualquer região dominada pela Espanha, perdendo assim o direito de refinar e distribuir açúcar produzido no Brasil, como vinham fazendo em vários anos. A Holanda, na época, era dominada pela Espanha e lutava por sua independência. As invasões constituíram um modo de atingir as bases coloniais espanholas, uma vez que de 1580 a 1640, período conhecido como União Ibérica, o Brasil pertencia às duas coroas, Portugal e Espanha. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Avis, em Portugal. No final do século XVI, essa crise de sucessão desflagrou-se quando D. Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros diretos. Isso ficou conhecido como União Ibérica e representava naturalmente que mudanças drásticas aconteciam nas relações diplomáticas entre Holanda e Portugal, pois a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. Essa guerra entre Espanha e Holanda tinha relação com a luta dos holandeses por a sua independência. Até 1581, a Holanda estava sob domínio de Habsburgo, a dinastia que reinava na Espanha. Por conta desse contexto, os inimigos da Espanha tornaram-se os inimigos de Portugal, já que os dois países passaram a ser governados pelo mesmo rei.